O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Oi, eu sou a Thali e nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda lei hermética, a lei da correspondência. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aqui para vocês que todos os conhecimentos que eu passo aqui no canal, todas as filosofias das quais eu falo e as matérias que eu abordo são estudos, são pesquisas que eu faço e que eu aplico para a minha vida e que me ajudam a viver melhor, certo? E eu não venho aqui de maneira nenhuma como algum tipo de mestra, algum tipo de guru espiritual, porque não é isso que eu sou, não é isso que eu pretendo ser, certo? E talvez nunca chegarei a ser, porque não é o que eu busco, certo? O que eu faço aqui é compartilhar com vocês conhecimentos que, como mínimo, vão servir de entretenimento, mas espero que não sirva somente para entretenimento, mas que vocês apliquem para a vida de vocês, assim como eu aplico para a minha. E tem me ajudado, tem me trazido resultados, e é por isso que eu decido compartilhar aqui com vocês, certo? Dito isso, vamos então para a lei da correspondência. Bom, então, para começar a entender a lei da correspondência, nós precisamos falar primeiramente sobre os 7 corpos que formam o nosso ser. Exatamente, são 7. Bom, então esses 7 corpos variam em vibração, certo? Então, eles vão diminuindo a densidade, se tornando mais sutis, conforme eles vão subindo na escala, certo? Então, que nós começamos do corpo físico, da matéria, que é muito densa, que vibra em uma frequência tão baixa que parece que está parado, né? Assim como tudo que nós vemos ao nosso redor parece que está parado, mas tudo ao nosso redor, inclusive uma rocha, é formado por moléculas que estão em constante movimento. Saímos da matéria, passamos pelo plano mental e chegamos no plano espiritual, onde é só vibração, são corpos de luz, já não existe mais forma, certo? Então, os 7 corpos são o corpo físico, né? Que é esse que nós vemos na frente do espelho todas as manhãs. O corpo físico, então, ele é muitas vezes o corpo de impacto, né? Que é onde a bagunça mental e espiritual se refletem. Assim como eu falei aqui, né, no vídeo, né, sobre como os pensamentos influenciam na nossa saúde física, certo? Eu vou deixar aqui nos cards. Logo em seguida, nós temos o corpo etérico, que reproduz o formato do corpo físico, certo? E é responsável pela vitalidade e energia do nosso ser. Logo em seguida, nós temos o corpo astral, né, que seria o corpo emocional, responsável pelas emoções e pelos instintos. Esses 3 primeiros seriam, então, conectados. Existe estudos que falam sobre esse fio de prata que conectam os 3 corpos, todos eles mais ligados ao corpo físico, inseparáveis do corpo físico. Após esses, nós vamos então para os planos da mente inferior e da mente superior, certo? Então, o plano da mente inferior é onde nós raciocinamos, temos os nossos pensamentos, enquanto o plano da mente superior é o plano onde a imaginação acontece, onde nós muitas vezes temos uma conexão maior, né? Lembra o plano das ideias de Platão, quem conhece? Fala mais ou menos sobre essa mente, plano mental superior. Então, quando chega
na mente, né, nos planos mentais, seria como, 2 flechas de uma unidade, com uma flecha que aponta para baixo, que seria o plano mental inferior, e uma flecha que aponta para cima, já se direcionando para os planos, mais espirituais, muito mais sutis. Logo em seguida, então, nós temos o corpo búdico, certo? Que seria o corpo que seria o veículo do espírito, certo? Aí nós já estamos falando de corpos mais espirituais, mais sutis. Então, o corpo búdico seria o nível de amor e sabedoria composto pelas almas moral, intuitiva e consciencial, certo? Esse veículo do espírito que já nos encaminha para o corpo átmico. Então, passando para o corpo átmico, que seria o último corpo e seria o mais sutil de todos os corpos, que é a nossa conexão direta com o divino, com o todo. O todo já está dentro de nós e a nossa conexão com ele é através do nosso corpo átmico. O corpo átmico, então, que é o princípio fundamental e coordenador do nosso ser, a centelha divina dentro de nós. Então, Deus está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus. Essa é também uma correspondência, certo? Essa já é uma forma de correspondência. Porque quando na primeira lei hermética, que é o mentalismo, nós vimos que nós estamos dentro da mente do todo, que a única maneira ali existe uma Aristóteles já fez uma conta, digamos assim, que a gente vai extraindo todas as opções de como o universo poderia ter sido criado. E a única maneira possível para que o universo, para explicar a criação do universo manifestado, seria através da mente. Ou seja, nós estamos dentro da mente universal, a mente de Deus. E Deus, por correspondência, está dentro de nós, certo? Porque nós temos o nosso corpo átmico, que é a nossa conexão, a nossa centelha divina. Deus dentro de você, você dentro de Deus. Então, os nossos 7 corpos existem contemporaneamente em planos diferentes da existência, certo? São eles o plano físico, plano mental e plano espiritual. E entre todos esses planos e corpos existe uma correspondência. A causa que eu gero aqui nesse plano vai ter efeito consequentemente por correspondência nos outros planos da existência e vice-versa. O princípio da correspondência, então, simboliza que a estrutura e funcionamento de um corpo maior, que seria o universo, certo? Se reflete em uma estrutura menor, que seria o ser humano e os seus 7 corpos, certo? Como o macro se reflete no micro e o micro se reflete no macro por correspondência. Nós somos um microcosmo, certo? Com todos os nossos 7 corpos dentro do macrocosmo, que seria a mente universal. E por correspondência, nos comunicamos e nos influenciamos. Alguns exemplos, então, de correspondência, para que vocês possam entender melhor. Existe na filosofia chinesa, no conhecimento antigo chinês, a correspondência da árvore e o ser humano, por isso que existe, né, a árvore da vida. Então, as raízes
seriam exatamente como a matéria, né? Aquilo que nos mantém ligados e conectados com a matéria, enquanto o tronco somos nós. E a copa é esse mundo espiritual, essa conexão divina, certo? Ou seja, por correspondência, nós, assim como a árvore, somos influenciados por espírito e matéria. Outro exemplo muito interessante é o das nozes. Vocês já repararam que elas têm um formato que é muito parecido com o cérebro, e é sabido que as nozes fazem muito bem ao cérebro. O consumo de nozes faz muito bem ao cérebro. Isso é muito curioso, é uma correspondência, né? Assim como o feijão, que tem o formato de um pequeno rim, e o consumo de feijão faz muito bem aos rins. Outra correspondência. Não é por acaso, não pode ser por acaso. Certo? Também temos o modelo do átomo, que tem correspondência com o nosso sistema solar. No átomo, nós temos os elétrons, que orbitam em camadas em volta do núcleo central, assim como os planetas orbitam em camadas em torno do Sol. É um macro que se espelha no micro. Se nós olharmos os nossos vasos sanguíneos, eles se espalham pelo nosso corpo da exata maneira que os rios se espalham através da natureza. A semente de uma árvore contém em si toda a informação genética, o projeto de uma determinada árvore, né, ou uma determinada flor, certo? Exatamente como acontece com nós, que o espermatozoide tem todas as informações genéticas para o desenvolvimento de um ser humano, né? Assim como também acontece com os animaizinhos. Isso é correspondência, certo? É o macro no micro e o micro no macro. Bom, então, entendendo isso, nós vemos que tudo se origina na mente infinita do todo. E holograficamente, através dos nossos corpos, se refletem na nossa realidade. Os mesmos padrões e leis que governam o macro também governam o micro, certo? Assim como nas estações do ano, nós acompanhamos com o nosso estado de ser, o nosso humor, acompanhamos as estações do ano. Quando no inverno nós queremos ficar mais em casa, nós estamos recolhidos, né? Focados nos nossos projetos, no nosso trabalho. Quando a primavera chega, né, trazendo todas aquelas cores, dizendo que é tempo de florescer, é tempo de desabrochar. Nós vamos acompanhando, a humanidade vai acompanhando, né, nos seus estados mentais, através do micro, o ser humano acompanha o macro, assim como a lei que governa as marés que vão e vêm, vão e vêm. É a lei do ritmo, que é a mesma lei que governa os mares, é a lei que também, uma das leis que governa toda a existência, certo? Tudo tem altos e baixos, vai e vem, nada é linear, certo? Isso é uma lei. Então a correspondência, ela está em ação o tempo inteiro. O que acontece nos planos mais sutis, mental e espiritual, vai refletir inevitavelmente no plano físico. Então o que nós podemos fazer para rebater essa lei é gerar causas no plano mental, para então essas causas gerarem efeitos no plano físico, plantando a sementinha
né, voluntariamente plantando a sementinha de boas ações, de bons pensamentos, de pensamento positivo. Por exemplo, vamos lá, uma crença negativa sobre dinheiro, certo? Se eu tenho uma crença negativa sobre dinheiro, se eu tenho pensamentos de escassez, eu não tenho o suficiente, eu não sou boa o suficiente, ou eu não mereço ter o que eu desejo, certo? Isso vai te fazer, no plano mental e emocional, vai gerar causas que vão gerar efeitos no plano físico. O universo vai refletir por correspondência os seus estados mentais em relação a determinada coisa. Entenda que a forma como você pensa e sente a vida vai inevitavelmente refletir na sua vida externa. O que você tem dentro, você cria fora. O externo reflete o interno. É como um espelho. Eu posso então e devo, através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, da minha vida interna, mudar os meus resultados externos, não deixando os resultados externos mudarem os meus estados internos. O processo deve ser contrário. Se eu quero mudar os meus resultados externos, eu preciso mudar os meus estados internos. E não o contrário, eu tenho que gerar causas em um plano mais sutil para então ter efeitos no plano físico. Então a mentalidade positiva, ela precisa ser treinada, certo? Mentalidade de abundância, pensamento positivo, precisa ser treinada independente das circunstâncias externas. A minha vida interna não pode ser afetada pelas circunstâncias externas, certo? As circunstâncias negativas não podem afetar a minha vida interna, os meus pensamentos e os meus sentimentos, pois isso só vai gerar, por correspondência, mais daquilo. Então, independente do que aconteça ao meu redor, o mundo pode estar caindo ao meu redor. Os meus pensamentos e os meus sentimentos vão estar positivos. Um bônus extra aqui de correspondência. Bagunça no plano físico muitas vezes é sinônimo de bagunça no plano mental, certo? Bagunça no plano físico. Alguém que tem a mente organizada não suporta ficar na bagunça, certo? Porque o físico tem correspondência com o mental e o mental tem correspondência com o físico, certo? Então, se a minha mente está uma bagunça e eu estou no meio da bagunça, eu provavelmente não vou me importar, porque eles têm correspondência e eles estão coerentes, certo? Alguém que está organizada mentalmente não consegue de maneira nenhuma ficar em um ambiente bagunçado, né? Essa é uma correspondência que a gente pode aí aplicar para o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu vejo o meu quarto, minha casa, como está o estado da minha casa? Será que isso não é um reflexo do que está passando na minha mente, de como está o meu plano mental e espiritual? É isso. Bônus extra aí para pensar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se realmente gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui, segue o canal. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a próxima lei hermética, que é a lei da vibração. Até logo, tchau! Até logo, tchau!